Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Estamos de volta, 8h30 em São Paulo, e a Malu Jaqueto faz de proposta. A gente combinou aqui. Quando a gente tem que dar prioridade para a notícia, e essa é a prioridade da emissora, a gente tem que cortar a música. E ela espera bem aquele momento em que você ia começar a fazer assim no carro para cortar a música. É para quebrar o barato mesmo e voltar a gente para a realidade, gente. Receba... Ops. Volta. Recebemos aqui agora o vereador Gilberto Nascimento Júnior, do PL. Ele que é o presidente da CPI do Jockey Clube na Câmara Municipal de São Paulo. Está no seu quarto mandato, Gilberto, é isso? Bom dia. Bom dia. Vereador Fabio. Gilberto Nascimento no terceiro mandato. Ele já foi secretário do município de assistência social, né? Município Não, do estado. Do estado. 4 vezes do estado, é. 4 vezes secretário estadual. Político experiente, respeitadíssimo na Câmara Municipal de São Paulo. Pela maneira ponderada com que trata assuntos polêmicos, pelo equilíbrio emocional e pela capacidade de articulação. Todo mundo gosta do Gilberto lá, que apesar de ser ligado à religião, né? Há uma ligação muito forte com a religião, né? O Gilberto é evangélico. Ele tem um diálogo excelente com todos os vereadores, nesse quesito, inclusive, né? Esse lado ecumênico, tanto dele quanto do pai dele, tem que ser aplaudido sempre, né? Porque o amor, ele pode residir em várias bandeiras, né? Cada um com a sua, se respeitando, tá tudo certo. Muito bem-vindo. Bom dia para o senhor secretário. Vamos falar um pouquinho da CPI do Jockey. Como é que estão as coisas? Obrigado, um prazer estar aqui na Guardiã da Notícia. A gente que sempre vê nas agendas a Guardiã da Notícia acompanhando o governador, acompanhando o prefeito, acompanhando a notícia de fato e trazendo para as pessoas que querem estar bem informadas. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje. Vereador, CPI do Jockey, né? Eu vou dar um bastidor aqui para vocês. A CPI do Jockey, ela foi provocada pelo Executivo. Por que isso acontece? O Jockey Clube, nos últimos 30 anos, tem feito acordos subsequentes com a Prefeitura de plantão e toda vez que faz um acordo não cumpre, né? É um dos maiores caloteiros aí, são palavras minhas, não é palavra de nenhum vereador. Não, o Jockey Clube é caloteiro com a Prefeitura de São Paulo. Isso é um fato inegável, né? Já foi beneficiado, inclusive, por decretos da então prefeita Marta Suplicy, para que não houvesse fiscalizações nas obras que acontecessem lá dentro. Um monte de coisa aí envolvendo o Jockey Clube. Todo mundo sabe, quem é sócio do Jockey Clube, normalmente, aí eu posso botar quase todos, né? Tem uma vida financeiramente muito estável, para não dizer abundante, né? Tem cavalos, são criadores de cavalos, são uns 400 paulistanos. E o Jockey começou a acumular dívidas com a prefeitura que começaram a virar algo muito absurdo, né? A prefeitura fala em quase 900 milhões de reais de dívida, o Jockey faz tempo que nem contesta mais esse valor, né? A última contestação oficial aconteceu em 2021, quando a dívida estava na casa dos 600, o Jockey disse que não passava de 150, né? E aí a CPI começou. E durante a CPI apareceu mais um assunto. Um imóvel tombado, ele precisa, por legislação, estar sempre preservado, bonitinho, né? Porque ele é um patrimônio histórico ou arquitetônico de todos nós. E para que isso aconteça, se você é dono de uma casa que é tombada, você sabe a dor de cabeça que é, né? Difícil reformar, você tem que manter esses custos, toda essa manutenção sempre em dia, isso custa muito dinheiro. Então você tem algumas maneiras de fazer isso, uma delas é o tal do TDC, o Transferência de Direito de Construir. Eu já expliquei para você o que é, eu vou resumir rapidinho. Todo imóvel tem uma área de terreno que não foi aproveitada, esse é o TDC. Pode ser de 1, 2, 3 andares. Então você tem um imóvel de 500 com 250 de construção, você tem 250 mais 1, 2, 3 pisos de área que poderia ter sido construída. Esse é o potencial construtivo. Isso vale dinheiro do mercado, as construtoras compram e aí podem extrapolar um pouquinho as plantas originais ou o zoneamento da região de acordo com a legislação. Isso está de acordo com o plano diretor. E o Jockey Clube pegou um incentivo de lei Rouanet, um incentivo federal para fazer várias reformas lá dentro, obras que foram feitas, né? Relativamente a contento, enfim, não há questionamentos sobre a qualidade dessas obras. Custaram aí na casa de 60 milhões de reais, os valores não são exatos, né? Prestou contas lá para o governo federal
Mas também foi para o mercado aqui buscar TDCs, que aí esse sim é um instrumento municipal. A prefeitura abre mão de dinheiro por conta disso, né? E comprou alguns TDCs, né? Vendeu no mercado, aliás, alguns TDCs, as construtoras compraram. E um desses TDCs é um enrosco danado, né? 7 milhões de reais foram parar na contas do ex-presidente do Jockey, na conta pessoa física, e depois distribuído para empresas, de um ex-presidente do Jockey. Pessoa bem conhecida, Benjamin Steinbruch, é o CEO da companhia Vale do Rio Doce, só, empresário pequenininho. E aí a investigação abriu um pouquinho. E agora está chegando no impasse, né, vereador? Como é que está a CPI do Jockey hoje? Porque são dois objetivos iniciais da CPI, né? Esclarecer cadê o dinheiro do restauro do Jockey, isso está difícil, mas já se tem boas pistas aí. E chegar ao valor exato da dívida, essa missão já foi cumprida, para que a prefeitura possa tomar uma medida mais enérgica contra o Jockey Club. O desejo do prefeito Ricardo Nunes é transformar o Jockey Club num parque. O desejo do mercado imobiliário é transformar o Jockey Club, onde for possível, num condomínio, porque há áreas lá onde podem ser feitos empreendimentos imobiliários. O desejo do Jockey Club é continuar exatamente tudo como está, devendo bilhões de reais, ou quase R$1 bilhão, sem ser cobrado, sem ser incomodado, sem ter problema nenhum. E o desejo de um dos maiores bancos do Brasil, ou de um dos maiores bolsos do Brasil, que é o BTG, é assumir a parte do hipódromo do Jockey. Não é só hipódromo, eu estou sabendo disso, mas oficialmente eles querem fazer de novo o hipódromo bombar e tudo aquilo que pode ter em volta do hipódromo, ou seja, vida noturna, restaurantes, boates, etc., bombarem. Muito legal seria também. Mas quem vai decidir isso, no final das contas, vai ser a Justiça. Como é que está a CPI do Jockey? Ontem foi a primeira vez que o Jockey se manifestou na CPI, né? Exatamente. É uma CPI que já vem acontecendo há um bom tempo. Nós já fizemos a primeira renovação, vamos fazer uma segunda renovação. Então não vai até setembro só. Essa é uma notícia de primeira mão, a gente definiu no dia de ontem, vamos avançar por mais um tempo, até para a gente... Porque agora a gente está nessa fase final, é o que nós entendemos. Primeiro, nós fatiamos a CPI em 3 momentos. Nós temos a questão do TDC, né? Transferência do direito de construção, que a gente tem levantado aí qual é o real problema e o tamanho desse problema em termos de valores. Tem nos chamado muito a atenção. O ponto inicial foi quando nós descobrimos que uma das empresas que estava na prestação de contas tinha lá uma nota fiscal de mais de R$1 milhão de serviços prestados. E a própria dona da empresa falava, eu nunca prestei esse serviço. É verdade, foi dessa segunda fase um dos primeiros depoimentos. Exatamente, né? Eu nunca prestei esse serviço, eu desconheço esse serviço, mas a senhora já trabalhou para o Jockey? Já trabalhei em outros processos. Mas infelizmente o que a gente viu acontecendo é alguém pegar as informações dela e criar uma nova nota de serviço e apresentar olha a cara de pau, na prestação de contas para a Prefeitura de São Paulo para poder ter esse direito do TDC, de uma área até um tanto quanto interessante. Ana Carla de Tolvo é o nome dessa arquiteta vítima de um golpe, ok? Isso. Vítima de um golpe. Ela, inclusive, foi orientada pelos vereadores, eu estava lá nessa sessão no dia, né? Para procurar. Ficou muito evidente que ela foi usada e que a nota fiscal de um serviço que ela prestou para outra coisa, com outra fonte de recursos para pagar, foi usada de novo. Ana Clara de Tolvo foi vítima de um golpe. Exatamente. Então ela que é uma professora muito renomada nessa área, de restaurações, prédios tombados, se sentiu, obviamente, extremamente prejudicada no mercado, porque saiu o nome no jornal. Olha, ela faz parte desses que estão apresentando uma documentação e ela vira e fala, eu não tenho esse documento e eu vou tomar providências na justiça, óbvio, a gente incentivou ela lá. Falamos para ela recorrer à justiça. E está fazendo, né? Isso, essa informação a gente tem também, que ela está fazendo. Ela precisa se proteger, porque ela foi vítima de um golpe, como você bem colocou, Fábio. É importante a gente trazer para as pessoas e eles entenderem isso. Não é todo mundo que está nisso que tem uma fé. Ali a gente identificou ali 3, 4, 6 nomes
já que a gente ficou bem de olho e a gente tem acompanhado, tem chamado. Um deles, inclusive, a gente fez o pedido de condução coercitiva para as próximas. Quem é esse da coercitiva? Deixa eu pegar aqui. Condução coercitiva, enquanto o vereador acha o nome do sujeito aqui, é quando alguém não atende o convite de uma CPI e aí... O Peçanha veio ontem já numa condução coercitiva, mas nós temos o Demenato, José Roberto Demenato. Tá. Exatamente. Ele é um intermediador, uma espécie de corretor de TDC. Exatamente. Né? Ele é o que monta todo o sistema, né? Então ele vai, identifica, contrata as empresas, faz o levantamento, levou isso para o Jockey, a possibilidade de poder negociar, foi para as empresas para negociar, mas ele é um fantasma. Ele some na hora que a gente precisa falar com ele, não se tem documentação, né? Porque ele fez uma intermediação mesmo. Ele vive disso, tem uma empresa disso. Junto com outro arquiteto, que é quem monta essa documentação e apresenta na prefeitura. Esse é o Igor Carolo, é isso? Esse é o Igor Carolo. Então, esse tem a assinatura dele lá, tem o carimbo dele lá. Esse não vai ter como fugir do Ministério Público. Deixa eu ajudar quem está ouvindo a gente a recapitular, porque CPI é sempre assim, cara, é uma novela, é um filme de ação, né? Um bom roteirista de cinema transforma qualquer CPI séria num filme. Dinheiro feito para restauro, mas com base na Lei Rouanet, grana federal que sai do cofre público, foi usado no Jockey para algumas obras. Dessas obras, por exemplo, participou a Ana Clara de Tolvo, essa arquiteta. Essa prestação de contas foi feita para o Ministério da Cultura e foi aceita, tá? Aprovada, certinho. Tudo bonitinho. Mesmo tendo alguns absurdos nessa prestação de conta, como jantares, aluguel de carro, jantar em restaurante chique, passagem para Salvador, que tem a ver, né? Empresa de Goiás faz restaurante em São Paulo e paga passagem para Salvador, mas enfim. Só que aí na hora de prestar contas para a prefeitura, quem fez essa prestação de outra área, de uma outra área, exatamente, de uma outra área, de outras obras, né? O que fez esse arquiteto, Igor Carolo? Pegou toda essa documentação apresentada ao governo federal e que foi aprovada, porque era a obra certa, no lugar certo, com a grana certa, e apresentou também para a prefeitura. E aí não tem bobo na história, né? Mais de 10 mil páginas de documento, assim que bateu lá no CONPRESP, que é o Conselho do Patrimônio Histórico, que analisa se as obras foram feitas direito, assim que isso bateu, os caras estranharam, e aí começou toda essa bagunça. Tá curioso? Dá uma olhadinha, procura aí, TDC Notícias, maio do ano passado. Você vai ver, todos os jornais deram o começo dessa confusão. E aí, recapitulando, um arquiteto que faz essa prestação de contas, né? E gente que sumiu. Exatamente. Então, esse Igor Carolo, um dos caminhos que a gente vai tomar da CPI aí mais para frente, a gente já teve numa visita ao Ministério Público, a gente já apresentou esse caminho que a gente está correndo dentro da CPI, mas a gente vai fazer, claro, de maneira formal, um relatório de CPI, então esse é um ponto. Então, deve ser chamado de novo, de repente volta atrás e conta tudo. Essa é a nossa expectativa. Como a gente vai estender um pouco mais, e a gente quer fazer algumas acariações. Então, por exemplo, ontem o senhor José Emílio Peçanha, que veio da Nova Paulista Empreendimentos, que veio numa condução coercitiva, ele só dizia, olha, eu desconheço o que foi feito, porque eu sou só investidor. Peraí, o senhor coloca 5 milhões de reais de olho fechado e falou, eu confio na pessoa. Peraí, agora a pessoa te colocou num problema. Então, aí, na semana que vem, nós estamos trazendo essa outra pessoa, que é sócio dele nessa empresa, para fazer uma cariação. A CPI é muito bem assessorada, né? Eu estava lá no depoimento ontem, mas, gente, eu sou só investidor. Isso é normal, pode até existir casos assim. O cara coloca a grana dele, confia na solidez do negócio e deixa rolar. Ele quer resultado, ele quer ganhar o dele, ele quer que o prédio suba, seja vendido para ele ganhar o dele, ok? Isso aconteceu. E ele dizendo insistentemente que era só investidor, só investidor, só investidor. Vem um assessor, era contigo, né? Na hora da arguição do presidente, vem um assessor da CPI, na orelha dele, falou, mas peraí, mas o seu nome está na JUSESP, no contrato social da empresa, como sócio administrador. Exatamente. Só o senhor. Cascata, né? E aí ele travou, né? Não, mas isso aí tá só no papel, mas na prática eu não faço, então, mas se tá no papel, o senhor responde pelo que está no papel. Então ali o clima deu uma esquentada ontem para ele, mas voltando só um pouquinho, a gente está nessa terceira fase. A primeira fase foi levantar todos os dados da prefeitura, porque também
o que está no escopo da CPI é para ver se teve omissão da prefeitura. Omissão, corrupção, enfim, como agiu a prefeitura. Exatamente, porque pensa que hoje são 830 milhões de débitos tributários, então não é pouco dinheiro, é um rombo que a gente tem. Pra você ter uma ideia, dá para construir 83 unidades básicas de saúde com esse dinheiro que o Jockey está devendo. Se vai ter discussão, se vai chegar nesse... É isso mesmo, dá para ter desconto, não dá para ter desconto, Justiça isso é outra depois. coisa, justiça depois, exatamente. Mas o papel da Câmara é provocar a prefeitura, provocar aqueles que estão devendo e entender realmente esse problema e colocar as claras sobre a mesa. Então, na primeira fase, nós trouxemos e levantamos todos os dados, chamamos secretário municipal, diretores, coordenadores, todos aqueles que poderiam ter qualquer vinculação ou responsabilidade, mesmo que cruzada nesse processo, trouxemos. Num segundo momento, as empresas, e aí foi onde nós ouvimos lá a Ana de Tovo, que trouxe essa notícia pra gente, que aí a gente virou um pouquinho mais à direita ali para buscar também esse problema do TDC, dessa fraude. Nós identificamos então essa fraude com essas notas frias, obviamente um grande problema. E aí, quando a gente chegou nessa segunda fase, começamos a trazer as empresas, a gente pensou, bom, vai ter algum momento que a gente vai ter que trazer o Jockey. Iniciamos essa terceira fase então no dia de ontem, nessa reunião da CPI. Foi uma reunião muito interessante, embora Mas Jockey... é curioso, né, vereador? Desculpa te interromper. O Jockey mandou um cara que só está no Conselho de Administração há nem um ano, não respondeu basicamente nada, né? Exatamente, mas se comprometeu de trazer, obviamente, toda a documentação, até porque o problema não é dele, né? Não é dele. Da pessoa física não, de jeito nenhum, é do Jockey, né? É do Jockey, exatamente. Então ele está novo nisso. O que chamou a atenção também foi que essa própria pessoa que esteve ontem com a gente, o Fabrício Guidorzi Búfalo, ele mesmo entrou com uma ação contra o pessoal anterior do Jockey, dizendo, Isso é verdade. Dizendo, olha, a gente não concorda com o que vocês fizeram, estão aqui os relatórios, eu vou assinar os relatórios, mas mostrando que isso aqui está errado e daqui para frente a gente vai consertar. E contrataram uma auditoria independente, seríssima, conhecida no mundo inteiro, BPO, né? Isso. A BPO para fazer uma auditoria nas contas do Jockey. Gente, para resumir a história, essa prestação de contas que gerou todo esse bafafá, ela foi contratada pelo ex-presidente do Jockey, não, atual presidente. Ele é o atual presidente do Jockey, no dia 24 de dezembro de 2024. Num telefonema para o Igor Carolo, que é um especialista nisso, é um arquiteto renomado nesse meio de restauro, né? E que manja da burocracia. Uma ligação no dia de Natal, na véspera de Natal. E eles fecharam lá que o Igor faria essa prestação de contas, o que é estranho por si só, porque ele não participou das obras de restauro com o TDC, com o dinheiro municipal, e cobrou R$100 mil dessa prestação de contas. Entregou essa prestação de contas em janeiro, e aí tem toda uma troca de e-mails que é bizarra, as perguntas que são feitas lá dentro, é bizarro. E o mais engraçado, ele não recebeu esses R$100 mil, tomou calote do Jockey. O presidente do Jockey já foi chamado? Já convidado? Foi chamado, o presidente atual, os ex-presidentes. Benjamin Steinbruch, inclusive. Exatamente. Marconi Perillo também foi chamado. Marconi Perillo é candidato ao governo de Goiás, você sabe, Mônica? Candidato ao governo de Goiás, foi integrante do Conselho de Administração do Jockey, mora ali pertinho num apartamento que é um negócio espetacular. Alô, eleitor de Goiás. Teu candidato a governador não mora no estado, tá? De fato, ele mora aqui em São Paulo, ali no Morumbi, região altamente nobre. Mas enfim, não dá para fazer juízo de valor nenhum, mas esses são fatos que a gente traz aqui. E esses caras vêm, vereador? Tem que vir, né? Porque a gente faz o convite, aí a gente é obrigado a fazer 2 vezes o convite, depois uma intimação e depois condução coercitiva. Então, se não vier na primeira, na segunda, na terceira, na quarta vem. Não tem jeito.
Tem um que tá fugindo, né? Que é o que eu falei, o Demenato. A gente chega num local, a GCM vai lá para levar a documentação e para poder trazê-lo. E aí isso aconteceu já num imóvel. E o rapaz falou, ele vem aqui só de terça e quinta. E era uma segunda-feira. Ah, tá bom, então vamos procurar no outro imóvel. Então a gente já percebeu que tem muita gente... Terça e quinta é um bom dia, né? Exatamente. Então a gente já percebeu que tem muita gente aí fugindo do verdadeiro problema. É um problema de 830 milhões de reais, quando a gente fala da dívida do Jockey, e é um problema também de alguns milhões de reais, quando a gente fala de TDC, né? São 61,2 milhões de reais que o Jockey tem de TDC já apresentados à prefeitura. Então, uma diferença muito grande quando a gente consegue só pegar nota de 7, 8 milhões de reais. Sabe? Tem uma diferença gigantesca. Vamos dizer que a gente tem ainda, como a gente já identificou, a gente tem ainda um processo que foi suspenso no meio do caminho, que daria, juntando esse que já teve e que a gente viu realmente as notas, e mais essa diferença, daria cerca de 20 milhões de reais. Mas tem 40 de diferença. Então, cadê esses 40? Cadê esse dinheiro? Né? E é por isso que a gente está indo atrás, é por isso que a gente está colocando condução coercitiva, por isso que a GCM está indo na casa dessas pessoas para trazê-los para cá. Eles são obrigados a responder por isso, né? É um dinheiro público. Poderia, claro, ser utilizado para outras coisas? Poderia, como é essa ideia do prefeito, né? De falar, olha, a gente tem um equipamento gigantesco dentro da cidade. A gente precisa dar um fim social para ele. Isso é uma legislação federal, tá, pessoal? Quando o prefeito diz isso, não queira botar isso em nenhum tipo de ideologia, não. No país, todo e qualquer imóvel, todo e qualquer terreno tem que ter uma função social. Exatamente. Tá? Se não tem função social, ele está, sim, sujeito à desapropriação e que o poder público faça o uso social desse terreno. Pode seguir, vereador. Então são mais de 600 mil metros ali, uma área gigantesca, assim, extremamente valorizada, porque boa parte da Zona Sul, daqueles que têm muita condição financeira, cresceram ali do lado do Jockey. Então você vê... o preço das casas, o preço do metro quadrado ali muito grande. Então, como você bem colocou, Fábio, de maneira sábia, você tem o mercado que tem vontade de fazer ali condomínio num pedaço do Jockey, que seria permitido por uma legislação já aprovada, em cima de uma mancha, como a gente costuma dizer, que é quando a gente desenha ali no mapa as áreas que você pode ter prédio, onde não pode ter prédio. Estou tentando traduzir para as pessoas entenderem bem. Para a pessoa entender onde poderiam ser feitos esses condomínios, né? Nas duas pontas do Jockey. Simples, Isso. já está vindo pela Marginal, para quem vai em direção a Santo Amaro, quando você já enxerga o Jockey ali, que ficam as baias, ali caberia um, mais próximo à ponte Eusébio Matoso. Isso. Né? E na outra ponta, ali mais próximo à Cidade Jardim, e aí dá para imaginar para quanto vai o preço do metro quadrado. Exatamente, você vê pelo shopping, também, né? dá para fazer prédio. Pra você ter uma ideia, hoje, as casas no entorno do Jockey, ali na Lineu de Paula Machado, eu fui pesquisar, depende do estado de conservação, mas gira entre 25 e 35 mil reais o metro quadrado. Tá? Eu tenho uma pessoa conhecida que vendeu a 35 mil reais 35 mil, então a casa devia estar bacaninha, toda reformada. Era um belo escritório e ele acabou vendendo. Tava tudo arrumadinho, vendo 35 mil. E já estão falando que se você construir uma torre ali, um por andar, aqueles apartamentos de 500, 600, 700 metros quadrados, 5 vagas na garagem, piscina individual. Uma mansão suspensa. Aquelas mansões suspensas em São Paulo, você botar uma dessas ali, o preço do metro quadrado pode passar de 100 mil reais. Então, o mercado financeiro está de olho, e tem que estar de olho mesmo, né? A prefeitura está de olho, tem que estar de olho mesmo. E o que pode acontecer? Até onde vai o poder da CPI? Né? Encerramos os trabalhos, nós temos aqui, solucionamos ou descobrimos que o TDC... Aliás, deixa eu voltar à pergunta. Claro. O TDC é uma ferramenta importante? Qual que é o problema com o TDC? É falta de transparência, é o mau uso desse recurso? Ou é a ferramenta em si? Não, na minha visão, falta de transparência é uma das coisas que a gente tem se dedicado, eu e os demais vereadores, Bezerra e todos eles, né? O vice-presidente, os demais vereadores. É uma CPI grande, é a maior CPI que tem em termos de número de participantes na Câmara Municipal. E aí, quando eu fiz esse pedido para ter essa CPI com um número maior, é porque eu queria também trazer, como é um problema... É um fato na cidade, e a gente não quer fazer política de jeito nenhum nisso, porque é um dinheiro que está devendo para a cidade, 830 milhões de reais.
Então a minha ideia é que a gente também contemplasse aqueles partidos que têm o menor número de candidatos, que acabam de vereadores, que acabam não tendo a possibilidade de estar em outras CPIs por causa da proporcionalidade. Mas a gente ampliou bem isso, exatamente para a gente poder estar todo mundo investigando, porque é um problema, é um fato na cidade de São Paulo. Então, em cima disso, a gente conseguiu identificar alguns pontos. E aí um dos pontos é a falta de transparência na questão do TDC. E aí, em cima disso, nós nos juntamos. Mas como ferramenta ela é válida, é uma ferramenta legal? Como ferramenta ela é válida, eu tive a oportunidade de visitar outros países, então eu fui para a Letônia. E na Letônia, uma das questões que eu fui perguntar era como eles faziam para conservar aqueles prédios centenários. E aí a legislação é muito próxima do que nós temos realmente. Então, entendo que é uma boa legislação, porém ela precisa de mais transparência. E um dos pontos e um dos resultados que a gente quer dar é realmente aprovar uma lei, né, uma lei diferente, mas que possa trazer mais transparência nessa questão do TDC. Porque virou, é um negócio até aí ok, não tem problema, a legislação dá essa oportunidade, então para alguns... Não, alguém tem que pegar alguns negócios, fazer as contas e oferecer para o mercado. Exatamente, né? Então esse é um negócio, mas a gente precisa ter mais transparência. Um dos resultados que a gente pretende dar da CPI, além do resultado financeiro, além de levar para o Ministério Público e fazer as denúncias da forma como tem que ser feita e que a Justiça vai cuidar disso, além dessa aproximação também e essa pressão que a gente quer dar no jockey, para o jockey sentar novamente na cadeira da prefeitura e falar, olha, agora a prefeitura, a Câmara, jockey, Ministério Público, tá aqui, a gente quer pagar a nossa conta, podemos pagar assim, podemos pagar assado, como é que vai ser, ou não podemos pagar. O eventual poder econômico de um BTG da vida para quem sabe ajudar e dar um lastro para que o jockey possa fazer isso. Tanto é que ontem, Fábio, eu fiz questão de ler a notícia do BTG, o do quanto eles estão se preparando para aportar lá, porque é um dinheiro grande, são mais de 200 milhões de reais. Posso puxar a sardinha para o meu lado um pouquinho? Pode, claro. Eu já dei essa notícia tem uns 4 ou 5 meses, o mercado não deu muita bola, mas está aí. Você um dia lá na CPI falou, eu ouvi dizer isso e estou levantando, e realmente virou fato. Tá aí, tá claro. É que o Daniel Dantas, gente, dono do BTG, ele tem cavalos de corrida, ele não aguenta mais os cavalos dele no Paraná, ele brigou com todo mundo no Jockey Clube do Rio de Janeiro e quer trazê-los para São Paulo, ok? Esse é o nível de problemas que enfrenta o banqueiro no Brasil. Eu vou lá e compro o jockey, pronto. Aí, em isso acontecendo, pra gente dar a gente começa a enxergar uma luz no fim do túnel. Peraí, tem alguém com dinheiro interessado em resolver o problema do jockey. Ok, se ali vai virar um parque, se ali vai continuar, como você falou, sendo o Jockey Club e com outras atribuições, então melhorar a questão até dos próprios espaços na cidade para os grandes eventos. São Paulo virou uma cidade dos grandes eventos. Olha, eu tenho um palpite. Sim. Eu tenho um palpite. O prefeito quer um parque. O prefeito vai ser atendido, eu acho. O Jockey Club quer continuar com o hipódromo bombando, bonito, chique, elegante, caro, com acesso restrito. Vai ser atendido também. As outras áreas do jockey, para eventos inclusive públicos, vão fazer parte do parque, né? E eu acho que até há um espacinho aí para o mercado imobiliário, até para o jockey poder se rentabilizar de alguma maneira e pagar o que deve. Sim. Né? O senhor enxergou ontem o depoimento do representante do jockey como um sinal de que o próprio jockey está de saco cheio dessa palhaçada? Sim. Um processando o outro, a gestão atual descendo a lenha na gestão passada. Exatamente. Eu senti muita firmeza com o pessoal de ontem, né, com o Fabrício Búfalo, da forma como ele... Foi realmente um búfalo com os gestores passados. Com perdão, trocadilho. Como ele trouxe pra gente as notícias, o que ele fez, né, o compromisso que eles demonstraram ali quando começaram a acionar a gestão passada, e a própria notícia também da questão do banco vindo por trás deles. Poxa, a gente enxerga como uma luz no fim do túnel mesmo. Então, a gente tem sim um caminho para solucionar. Veja bem, não é a Câmara que vai solucionar isso. Não é a CPI que vai solucionar isso. A Câmara está abrindo as ferramentas na mesa e mostrando a realidade dos fatos que está acontecendo de fato. A gente voltou a colocar a panela no fogo, ligar o fogo alto e a coisa está fervendo. É isso que a Câmara está fazendo, para a gente ter uma solução. No final, precisa ter uma solução. Se a solução vai ser um mix, como você falou, né? Vai ter parque,
vai ter área do hipódromo, vai ter área privada, vai ter tudo, ou se vai ser só parque, ou se vai ser só jockey, né? O importante é a gente tirar esse problema da frente, é resolver ele de uma vez por todas. Por isso que foi o meu pedido de abertura de CPI, falei bastante com o prefeito, né? Era um negócio que já me incomodava, eu passava ali na frente e falava, a gente deve tão pouco que já chega uma cartinha em casa e você fica sem dormir. Esse povo tão grande deve tanto e não tá nem preocupado. Então, peraí, se eu sou vereador, né, e temos outros vereadores lá comprometidos, vamos abrir uma CPI do Jockey. Procurei o Ricardo e ele falou, meu sonho é que isso aconteça. Então vamos lá, então vamos fazer. Agora, deixa eu contar um bastidor, a gente rapidamente para o intervalo. Vocês já conseguiram perceber aqui como é que é a personalidade do vereador Gilberto Nascimento. É um cara ponderado, tranquilo, não levanta o tom de voz nunca. Assim como o colega dele, relator Carlos Bezerra. Na última sessão, antes do recesso, o Bezerra, inclusive, está fazendo sucesso nas redes sociais, com vídeos sobre motivação, sobre a importância do amor, da empatia, enfim, não estou fazendo propaganda do Bezerra aqui. Rapaz, ele quase perdeu a linha. Né? De tão sabonete que era o inquirido, o vereador se irritou. E isso traz para a CPI também um ar de credibilidade que faltava, né? Claro. Assim como em outra CPI que está rolando lá, que é dos grandes devedores, esse é outro escândalo gigantesco. Dá para imaginar que o Itaú deve mais de 20 bilhões de reais para o estado de São Paulo? Caloteiros! Depois do break a gente fala mais sobre esses calotes e vamos falar um pouquinho de política também, ok? Até já! Vereador, então a CPI prorrogada por mais 120 dias com o grande objetivo de deixar tudo às claras, né? Para que o Executivo, para que o Ministério Público, para que as empresas, para quem mexa com o TDC, para que todo mundo possa tomar suas decisões já com um cenário mais transparente sobre aquilo que é certo, o que é errado, onde há desvios, onde não há desvios. Isso, e ali eu lhe pergunto, isso se o STF não se meter no meio também da CPI do Jockey, né? Para quem não sabe, o ministro Dias Toffoli, por 2 vezes já, concedeu habeas corpus preventivo a um empresário aí que é controlador de uma das grandes empresas devedoras da prefeitura. Para quem dizia que o STF não legislava, tá aí a prova, tá? Eu que sou um defensor das instituições, continuo defendendo a autoridade do STF, tá? Mas não dá para defender pessoas, né? E aí, mais uma vez, o STF dá uma prova de que legisla, sim, a favor de interesses que a gente não consegue explicar quais são, e também a favor de interesses pessoais de seus ministros. Basta ver o que aconteceu na semana retrasada com um jornalista lá do Maranhão. Digressão terminada, voltamos aqui para a nossa realidade. Prorrogar por mais 120 dias significa que ela iria até março, porque ela terminaria em setembro. Deve acabar antes, né? A questão agora é ouvir esses manda-chuvas, esclarecer, fazer as acariações, essas eu não vou perder nenhuma, eu prometo. Exatamente. A ideia é a gente fazer agora essa terceira fase, e a gente já identificou uma diferença muito grande entre a atual diretoria do Jockey e as passadas, isso a gente já está vendo, mas a gente tem aí os convites em aberto, se preciso for fazer condução coercitiva a quem for, mas a gente já tem a primeira e a segunda fase do relatório praticamente prontos, direcionando. A questão do TDC está muito claro para a gente que houve fraude, então esse braço ok, então está semi-pronto já o nosso relatório, mas nós temos essa outra questão que é a dívida do Jockey, quem vai responder por isso, como será isso e quem teve essa responsabilidade ou corresponsabilidade, tanto na questão da dívida quanto na questão do TDC. Então agora a gente está indo para o finalmente ouvir aí essas figuras maiores, com certeza vai ser um clima muito pesado, né? Porque são figuras pesadas da nossa cidade, da nossa sociedade, da política, do Brasil. Então, como você bem disse, daqui a pouco pode chegar alguma coisa vinda do Supremo aí, ó, segura, tô resolvendo, suspende. Não, a gente não quer chegar nesse ponto, porque a gente quer dar resultado para a população da cidade de São Paulo. Essa é a nossa meta, né?
A gente começou pensando nesses 830 milhões, por que não paga? Aonde está o problema? Se está na prefeitura ou se está com eles? A gente começou a ver que não foi muito a responsabilidade da prefeitura, então tudo que foi feito estava ok nisso. É realmente eles estão empurrando com a barriga essa dívida gigante que o Jockey tem. É isso aí, esse é o vereador Gilberto Nascimento Júnior, e a gente vai falar um pouquinho sobre por que na política ele é o Júnior, porque tem o pai dele, político experiente. E para concluir essa questão do Jockey, eu já estou sabendo que na própria Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, técnicos estão tentando achar uma maneira de adaptar melhor essa legislação do TDC para que elas realmente atinja quem mais precisa. Exato. Porque o Jockey Club é um CNPJ, né? Vários prédios em São Paulo são CNPJs, né? Mas há aquela pessoa física, e São Paulo, para vocês terem uma ideia, tem mais de 4.000 imóveis tombados. Nem a prefeitura tem a conta certinha de quantos imóveis são tombados, e aí o motivo não é difícil de entender, não é por incompetência não. Existem 3 níveis de tombamento: federal, estadual e municipal. Muitos desses imóveis são tombados nas 3 instâncias. Então esse levantamento é muito importante, está sendo realizado aí em parceria com a prefeitura, mas adequar essa legislação para ampliar o acesso do TDC para quem mais precisa, que é o proprietário de um casarão tombado em algum bairro de São Paulo, na periferia de São Paulo, enfim, que não tem recursos para fazer a manutenção desse imóvel. Girando a chave, capotando a caneta, como eu gosto de dizer, vamos falar um pouquinho de política de eleição. O vereador Gilberto Nascimento, terceiro mandato dele na Câmara Municipal de São Paulo, né? Não vai concorrer nem a deputado estadual, nem a deputado federal, mas não há um horário fora do expediente em que ele não esteja mergulhado na campanha, seja do seu aliado, governador Tarcísio de Freitas. Qual é o teu candidato a Senado? A resposta na lata, sem sabonetada. São duas... Bom, eu não preciso nem fazer a pergunta. Vou perguntar para o Gilberto Nascimento que ele vai votar para senador, são 2 votos, ele vai votar no Derrite e vai votar André. E no André do Prado. Mas ao contrário, primeiro no André, depois primeiro do Derrite. André, que é do partido dele, depois do Derrite. Não, porque eu tenho tenho um relacionamento com os dois, mas com o André eu tenho um relacionamento maior, né? Com o Derrite um pouco menos. Essa eleição para o Senado vai ser espetacularmente disputada. Exatamente. Né? As pesquisas dizem por aí, voto a voto, e aí o Ricardo Salles sendo criticado por todo mundo que faz parte desse movimento da direita, né? Por insistir numa candidatura que ele vai ficar sem, não vai ser eleito, ele não tem a menor chance de ser eleito. Poderia se reeleger deputado federal e continuar trabalhando pela causa, pelos seus interesses, pelos interesses dos seus eleitores na Câmara dos Deputados, mas quis fazer um voo maior e vai cair sem paraquedas, né? E na política não tem pássaro que voa sozinho. Exatamente, Ricardo. É isso. Não foi essa mesma analogia que fez o prefeito, mas ele não está jogando com o grupo. Exatamente, nunca jogou. Nem nas outras eleições, eu participei das outras eleições, fui um dos coordenadores da campanha do Tarcísio, e ali já no Tarcísio ele já queria voar sozinho. Então, causando muita polêmica, o típico cara que parece ter o rei na barriga. Eu entendo quando um político quer alçar voos maiores, né? Mas tem uma regra básica, Mário Covas já dizia, aliás, vou voltar antes do Mário Covas, né? Jânio Quadros dizia que para você, na política, para você querer voar, você tem que entregar. Imagina o Jânio dizendo isso, e é textual. Antes de querer voar... Não, esse é o Maluf, eu imito o Maluf, o Jânio não imitava, mas... Antes de querer voar, tem que entregar. E é isso, né? O Ricardo Salles não entregou absolutamente nada. Foi um medíocre secretário de meio ambiente aqui em São Paulo, né? Quando foi ministro de Jair Bolsonaro, se envolveu em investigações que perduram até hoje com os madeireiros, né? Perdoou a extração ilegal de madeira, enfim. Foi eleito deputado na onda do bolsonarismo. Não apresentou um projeto relevante, né? E agora está atrapalhando um projeto do núcleo político da qual ele faz parte. E aí é onde eu faço essa crítica, né? Quando eu falo, não estou falando da pessoa dele, né? Do rei da barriga, mas teve oportunidade de construir, mas preferiu se isolar. Então, nesse sentido que eu costumo dizer, né? Ele faz esse trabalho e essa construção sozinho. E sozinho você não cria político, você não tem lado político, você não tem grupo político. Vai ficar aí falando nas redes, vai ficar aí tentando, né,
chegar em algum lugar, Já mas não tem o engajamento que tinha, né? sozinho a gente vê que não vai chegar. O Ricardo Salles, para encerrar o assunto sobre o Ricardo Salles, vou dizer que eu estou pegando no pé dele, mas eu estou mesmo. O Ricardo Salles tem uma casa em Camburi, no litoral norte de São Paulo. E Camburi é uma das praias, né? Dá para dizer praticamente que cada praia grande do litoral de São Paulo é um pequeno núcleo, é uma casa, seria uma subprefeitura para São Sebastião, como estão aqui. E dá um pulo lá em Camburi, com qualquer local que tenha casa ou que more lá, e pergunte quem é Ricardo Salles, né? Eu acho que isso é um excelente filtro. A imagem dele quando está de folga curtindo a praia pode dar um bom exemplo de como é este político. Gilberto Nascimento pai é um dos fenômenos da política paulista, né? Ele foi vereador 2 vezes e meia, 2 vezes deputado estadual. Isso. E concorre a qual mandato na Câmara Municipal agora? Na Câmara Federal agora? Ao 5º mandato. Então são 5... Serão 10. Serão 10 mandatos, ou seja, ele pode ganhar a sua 10ª eleição consecutiva. Isso. Não, ele teve um espaço que foi quando a gente começou a montar o PSC no estado. Tá. Então ele ficou 2 mandatos fora, montando a estrutura do PSC, Partido Social Cristão, que agora não, na eleição passada acabou não chegando na cláusula de barreiras e se juntou no Podemos, né? Então virou Podemos 20 era o número do PSC, então aí ele vem pro Podemos nesse momento. A atuação do teu pai, né, ela é um pouco multifacetada, né, mas sempre ligada à igreja. A família é evangélica, esses valores estão muito claros na vida de vocês. Para quem não lembra, o vereador Gilberto Nascimento tem uma filha adotada. Isso. É uma história lindíssima, bailarina, talentosa, linda. Eu me emociono com os vídeos dela na internet. Eu te sigo, mas não dou muita bola pro seu trend não, viu, vereador? Agora a tua filha com arte, ajudando as pessoas, é realmente emocionante acompanhar a trajetória dela. Legal. Tá com 20 e... Ela tá com 25. Eu sou família acolhedora. Ela não está adotada, porque não está no nosso nome, obviamente. Ela tem a mãe, as irmãs, mas eu sou família acolhedora dela já tem muitos anos. É muito legal essa história da empatia pelo ser humano que tem a família Nascimento. E aí? Vai, né? Teu pai se elege, né? Se Deus quiser, a gente está trabalhando bastante para isso. Eu costumo dizer que é um produto já antigo, né? E aí o mundo girando muito rápido, as novidades, a gente conseguiu dar uma acertada nele nas redes, então voltar a essa comunicação, ele cresceu bem, crescemos bem a rede dele. Por quê? Porque ele tem o que entregar, né? Ele tem o que falar, ele tem compromisso com o trabalho. Não é à toa, né, que alguém tem tanta longevidade em termos de mandato. Hoje em Brasília, os mais longevos em atuação por São Paulo, ele e a Erundina, que vem desse grupo de 82. Você sabe que eu não tive a curiosidade de checar, a Erundina é candidata? A Erundina é candidata a estadual. A estadual. Desejo a Luísa Erundina todo o sucesso do mundo, porque uma mulher como ela, simples. Por que eu desejo sucesso? Não é porque eu sou de esquerda ou porque eu gosto dela. É que uma pessoa com a experiência dela, ela melhora, ela qualifica o debate, ok? Toda a sorte do mundo para Luísa Erundina, toda a sorte do mundo para o deputado Gilberto Nascimento e para você também, vereador Gilberto Nascimento Filho. Muito obrigado pela participação. Fizemos uma entrevista aqui que eu nem me preocupei com o tempo. Já estou 20 minutos adiantado no download da notícia. É que a Gabriele Tricânico, ela está com o dia corrido, ela está fazendo as sabatinas por todo o estado de São Paulo. Então ela deve estar na estrada, deve estar sem o alcance da rádio. Porque até agora o meu celular não tocou, levando bronca para eu encerrar o programa. Muito obrigado, viu, Gilberto? A gente vai se ver bastante ainda. E ó, pessoal, o vereador bancou uma pesquisa eleitoral nas igrejas evangélicas, e algo que eu nunca tinha visto. Mais de 2.000 entrevistas tabuladas, e a pesquisa como ela tem que ser, muito simples. Ele já me prometeu que vai mandar essa pesquisa ainda hoje, e amanhã eu trago o resultado dessa pesquisa de como vão votar os evangélicos em São Paulo. Tá bom? Obrigado, vereador. Abraço e até uma próxima oportunidade. Eu te agradeço aí todos que estão acompanhando o Guardiã da Notícia. Se puderem também me acompanhar nas redes, é @GilbertoNJR, @GilbertoNJR de Nascimento Júnior. Obrigado. Tá, sigam o vereador aí. Abraço pra vocês, a gente vai encerrando aqui. Tem mais uma coisa? Quando a Malu olha pra mim com essa cara, eu já fico com medo. Não tô fazendo bobagem. Posso encerrar, então tá bom. Gustavo, eu tô esquecendo de alguma coisa ou não? Não. Então tá bom, gente. A gente termina aqui o Cidade Dentro da Cidade. Vai para mais um rápido intervalo comercial.
um pouquinho de música para alegrar a sua manhã. E dessa vez eu prometo que a Malu não vai cortar a música na parte mais empolgante, ok? Dance Music para você. Até amanhã, a gente se vê. Um abraço. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TeraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TeraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em teracorporation.com.br. TeraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor. Inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore o nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Há 32 anos, o Canoa Quebrada Restaurante e Pizza Bar traz o melhor da gastronomia para o Grande ABC. Venha provar nossos pratos incríveis, de segunda a sexta-feira, das 11 às 22 horas e aos domingos até às 17 horas. Rua Miguel Prisco, 240, Centro de Ribeirão Pires. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio FM 82.3 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.